Boa noite, meus irmãos queridos. É uma alegria estar aqui nesse lugar, apesar da grande responsabilidade que é trazer uma mensagem onde Deus possa falar ao nosso coração. Nossa tendência é falar aquilo que é agradável para nós ouvirmos, mas às vezes Deus tem coisas muito sérias para nos falar, né? Atualmente, aliás, antes do atualmente, antigamente, quando eu e Elias nos tornamos profissionais, era uma coisa muito rara alguém procurar psiquiatra ou psicólogo. Isso era tratamento para pessoas ricas. E nós vivíamos num ambiente classe simples, modesta, pouco dinheiro. Ninguém podia procurar psiquiatra, nem se falava. Quando alguém passava mal, era mandada para uma colônia e lá ficava até morrer, porque o tratamento era mínimo. O tempo passou e agora nós estamos vivendo uma época em que os psicólogos, muitos podem ficar em casa tranquilamente diante da seu visual, falando com alguém aqui no São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, e ganha o seu dinheiro tranquilamente sentado dentro de casa, somente com uma roupa visivelmente bonita, né? Estou falando isso para dizer que eu sou uma pessoa idosa. Eu não posso negar isso, tá? Saudável, graças a Deus, muito saudável. E quando tem algum problema, que eu tive uns 3 anos atrás, e visitei alguns médicos, e todos eles, a pergunta que não falta, acho que os irmãos têm essa experiência: você faz exercício? Se não faz, tem que fazer. Você toma bastante água, 2 litros no mínimo por dia? E eu sempre fico constrangida, né? No último que eu fui, eu falei assim, eu não faço muito exercício regular. Tenho uma esteira lá em casa, mas eu ando 5 minutos, já deixo para lá. Mas tem um montão de escada para subir e descer, então meu exercício é esse. E ele falou assim, tá bem, então fica tranquila. Então eles mandam fazer exercício, tomar água, e se você tem algum problema alimentar, consulte uma nutricionista, né? Você chega na nutricionista, ela fala assim, olha, tem que fazer uma dieta, às vezes uma dieta complicada, às vezes uma dieta simples, e tem que se divertir. Principalmente na nossa terceira idade, diversão é a coisa que mais se fala, né? Essa semana, no sábado, eu estava conversando com a irmãzinha, e ela falou assim, eu gostava tanto de dançar, dançava em tudo quanto era baile que eu podia ir, e me divertia muito. Aí veio a pandemia, os amigos se afastaram, adoeceram, alguns morreram, e agora finalmente eu tive um AVC, né? Acho que é AVC, né? Sua irmã? AVC ou... Eu não sei, ela teve um problema cardíaco e não pode agora ficar dançando por aí. Eu olhei para ela e eu fiquei triste porque era um forrozinho assim, só de mexer com o corpo, mas ela não podia nem isso fazer. Eu fiquei com pena, porque a vida vai passando, né? Mas o problema atual que está levando quase todas as pessoas a uma terapia é a ansiedade. E os ensinos de Jesus e de Paulo sobre a ansiedade são muito claros. O primeiro ensino que eu percebi
assim, de Jesus, lendo Mateus, não fiqueis ansiosos, não fiqueis ansiosos. Eu passei a vida pensando isso, não quero ficar ansiosa, não quero ficar ansiosa. Por quê? Altera a pressão, altera a alegria, a ansiedade, dá um montão de problemas, né? Ansiedade. E agora, toda pessoa que procura terapeuta tem problemas de ansiedade, principalmente ansiedade e relacionamentos. Então, eu decidi, li um livro muito interessante há pouco, estou lendo ainda, sobre relacionamentos, cuidado de si, escrito por um pastor, que ele é mencionado aqui na introdução, Daniel Guanais. Não sei se alguém conhece, mas é lá do Rio de Janeiro, da Tijuca, esse autor, esse pastor e psicólogo. E ele fala o trabalho dele é sempre estar conversando com pessoas no consultório ou na igreja, aconselhamento pastoral, e o foco é sempre esse: ansiedade e relacionamentos. E ele escreve um livro muito interessante, Cuidar de Si. Então, é um cuidado que pouco se está falando. Fala-se em água, fala-se em lazer, fala-se em exercícios, mas os relacionamentos, na realidade, que são o nosso grande problema, não é falado, quase não é falado. Então, na semana passada, acho que foi semana passada, o pastor Elias falou sobre as janelas escuras. Lembram-se dessa janela escura, janelas escuras dentro da gente, que quanto mais a gente conhecer essa janela, melhor para nós. E eu vi um ensino bíblico, achei muito interessante, cheguei em casa, assim, vamos conversar sobre as minhas janelas escuras? E ele me deu uma definição para mim, no meu caso, foi muito saudável. Ele falou assim: olha, Iracema, você pode ter janelas escuras, mas se você viveu em família, casou, trabalhou, criou, está tudo numa certa organização, as janelas escuras não devem ser fonte de preocupação. E eu gostei quando eu me senti assim, pelo menos mais clara lá dentro, né? Mas quando eu li esse livro, eu falei assim, esse livro realmente traz muitas dificuldades nos nossos relacionamentos. Aí, na terceira linha fala assim: minha principal preocupação atual é pensar nas janelas escuras dos meus relacionamentos, na família, com os amigos, no trabalho, nos estudos, no lazer, na saúde, na espiritualidade. Encontrei alguns problemas, mas que deram para o desenvolvimento de uma vida mais ou menos equilibrada. Essa é a minha experiência. Ainda continuo, porque o autoconhecimento, acho que só vem quando a gente encontrar com Jesus e vai assim: não, vinde, servos bom e fiel, você fez tudo o que devia fazer, né? Aí eu cito o livro. Deus não nos fez apenas para que estivéssemos juntos, mas para que construíssemos laços, traçássemos planos, buscássemos objetivos e vivêssemos histórias carregadas de significado ao lado de outras pessoas. Vamos compartilhar alguns desses cuidados de Deus para mantermos os bons relacionamentos na vida. Eu fiquei muito feliz no final de semana passada, porque os irmãos sempre prestam homenagens e tudo mais, mas duas sobrinhas minhas, uma veio do Rio, passou em Aparecida, pegou a outra e veio para me dar um abraço. Eu achei aquilo muito gratificante, porque da minha família, éramos em 11, mas só restam 2, eu e o irmão um dos irmãos, com 89 anos. Então,
Eu fiquei contente de ser uma tia idosa, mas lembrada por sobrinhos para vir de tão longe para me abraçar. Então, a gente vai fazer uma análise aqui rápida sobre os primeiros cuidados de Deus para o homem. Olha só. Em Gênesis 1, então essa primeira parte aqui, eu vou comentar pouquíssimo, muito pouco, tá? E Gênesis 1, de 27 e 31 diz: E viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Ele fez o mundo todo, ele fez os animais, criou o homem, a sua imagem e semelhança, e deu para cuidar da terra. E antes era tudo bom, mas quando ele fez o homem, ele fez, e é muito bom. Então, para nós cristãos, para nós que acreditamos que Deus fez o mundo, e no final ele fala, e viu Deus que era tudo muito bom, deveria sempre haver uma autoobservação de que, apesar dos defeitos, diante de Deus eu sou muito boa, sou uma boa criatura, certo? Então, essa mensagem eu gostaria que a gente ficasse com ela sempre, porque frustrações vai haver na nossa vida, coisas erradas vamos fazer na nossa vida, mas Deus olha para a gente assim, olha, eu permiti que você nascesse, eu permiti colocar você nesse mundo, porque você é uma pessoa, tem qualidades boas, e o mundo precisa de ti. Ele criou a gente com propósitos bem definidos para cada um de nós é que não conhecemos. E aí, dentro dessa ideia, ele formou também, não só o homem, mas homem e mulher. Então, a partir dessa conjugação, que a gente chama cônjuge, né? Homem e mulher para formar cônjuges. E no verso 2:8 ele fala assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Durante muitos anos, e a ênfase que o pastor André trouxe para a gente, a necessidade do trabalho com casais. Mas eu acho que nisso a gente magoou algumas pessoas quando a gente valorizava muito o casamento e as pessoas ainda não tinham se casado. Mas a gente pode viver muito bem sozinha, tá? Muito bem. Homens e mulheres podem viver sozinhos, cada um porque nunca casou, outro porque ficou viúvo, outro porque se separou. Nosso mundo mudou completamente. E então e a igreja é o lugar que abriga todas essas pessoas. A gente não pode esquecer que aqui no espaço da igreja, há trabalho e há condições de pessoas com cônjuge ou sem cônjuge podem viver bem, tá? Então, mas sejam pessoas que sejam idôneas para nos ajudar. Será que isso é importante? Eu acho que essa definição, os pastores aí estudem no grego depois, o pastor lá define o que é idoneidade, mas eu não guardei, sinceramente, achei muito difícil. Mas a idoneidade é uma questão de, não é ser simplesmente ajudadora, é ajudar naquilo que está certo e naquilo que está errado, contestar. Quer dizer, não é uma relação assim, né? Mas é uma relação de ajuda e contestação daquilo que é errado para ambos corrigirem. É esse o sentido da palavra. Por quê?
Porque se nós não tivermos ao nosso lado uma pessoa, se nós tivermos ao nosso lado uma pessoa que nos apoia em tudo, nós seremos simplesmente poderosos, né? Mas não crescemos, porque nós crescemos exatamente na confrontação das nossas ideias. É nos nossos relacionamentos que a gente vai crescer. Então, quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, fale uma ajudadora que ele seja idônea. Então, temos que conviver com as pessoas pensando naquilo que as pessoas podem nos ajudar e naquilo que a gente pode ajudar o outro. Os casais que vivem muito tempo igual eu e o pastor Elias, vamos fazer 60 anos em fevereiro, já pode preparar a nossa festa, tá? Não pensem que a gente vive as mil maravilhas, mas de vez em quando um fala com o outro, um engole em seco e o outro fala, depois ele vem e fala, e a gente é obrigado a esses confrontos para a gente viver, tá? Tá aí o Everson mais a Júlia, eles vão experienciar muito isso, né? Se a comida está muito salgada, a gente fica com a raiva danada. No outro dia, para vingar, a gente faz sem sal. Aí vê que é ruim pra caramba sem sal, é ruim salgada, mas é ruim sem sal também. Aí a gente encontra o meio termo e passa a fazer a comida gostosa, né? É assim. É a principal relação que a gente tem com o outro que Deus planejou para os nossos relacionamentos, tá? Aí vem, Adão e Eva tiveram filhos. A gente também sabe muito bem a história de Adão e Eva. A história dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Um era bonzinho, o outro mais agressivo, mais exigente, matou Abel porque achou que Abel estava tomando o lugar dele. E foi um desastre aquela família. Mas depois eles tiveram outros filhos, né? Mas nessa história de Caim e Abel, uma coisa me chama muito a atenção. É quando Caim mata Abel, e Deus vai procurar eles lá no jardim. Assim como procurou Adão e Eva quando pecaram, também Deus foi procurar Caim e Abel. Caim e Abel. Chegou lá, viu Caim e falou assim, onde está teu irmão? O Caim, muito malandro, né? Assim, não sei, por acaso eu sou responsável pelo meu irmão tem liberdade para fazer o que quiser. E Deus não gostou dessa atitude de Caim. Ele ficou tão chateado com Caim que mandou sai desse lugar aqui, vai para outro lugar bem distante, vai cuidar da sua vida. Mas essa irresponsabilidade na família não dá certo. E quando a gente olha essa família, mesmo com os problemas relacionais, Eva desobedeceu a Adão. Aliás, Adão foi trabalhar ao invés de ficar cuidando da Eva. Eva, com muito tempo de sobra, foi conversar com a serpente. Serpente mandou comer Então, é uma mistura de relacionamentos saudáveis e também prejudiciais, tá? E nós precisamos tomar conta desses relacionamentos que são prejudiciais. Um trabalha demais, o outro não faz nada, né? Uma sustenta os filhos, faz e acontece, o outro fica descansando. Ou o outro fica... Na nossa primeira igreja tinha uma mulher que ela gostava de comprar, né? Gostava de comprar. E a gente morava num bairro onde, às vezes, as pessoas
comercializavam, porque era difícil ir nas lojas. Aquele homem um dia procurou o pastor e a esposa, eu e ele, né, para dizer: olha, estou cansado de trabalhar e minha mulher não economiza de jeito nenhum. Meu dinheiro nunca sobra, porque ela compra tudo que vê. E é tão natural isso comprar, né, tão gostoso comprar, e aquela mulher não sabia que prejudicava o marido. Ele estava ficando desanimado de tanto trabalhar. Quer dizer, a gente aprende a usar de submissão e amor no lar. Os nossos filhos também aprendem isso na família. Quando eu vejo a Olívia e o Heitor, que são meus bisnetos amados, e o trabalho que os pais deles têm para dizer: olha, quando um brigava, né? Vai, você não pode fazer isso, pede desculpa. E agora eles aprenderam a se abraçar: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então, é muito engraçado, interessante a gente ver o comportamento de dois irmãozinhos tão pequenos, mas já brigaram bastante, já choraram bastante, agora eles estão na fase de abraçar um outro, de se tornar protetor um do outro. Não vai sair nenhum Caim aí naquela dupla, se Deus quiser. Então, essa é a estrutura básica de nossos relacionamentos, mas mantê-la requer de nós intencionalidade e investimento. Se não houver intenção do marido, da mulher, para manter a família, não dá. Tem que haver intenção e investimento. Quando eu vejo os pais saindo de casa de madrugada, que eu trabalhei, moramos na periferia do Rio de Janeiro durante muitos anos, e a média que os homens saíam de casa para trabalhar eram 5 horas da manhã. A média da volta era 19 horas, 19h30. E aquele homem mal jantava, ia dormir, no outro dia levantava cedo, via os filhos no fim de semana. E eu ficava pensando: como é que aguenta trabalhar tanto para sustentar aqueles filhos pequenos? Mas, daquela remessa que eu conheci com pais trabalhando assim, eu não me lembro de nenhum ter se tornado marginal. Não me lembro, sinceramente. Agora o bairro ficou tão perigoso que a gente nem pode ir lá. E muitos daquelas crianças da nossa época lá saíram, porque o bairro foi ficando muito violento. Mas eles não se voltaram para a marginalidade. Porque a família precisa de pai, de mãe, né? Não adianta a mãe solo tem sempre muita dificuldade, ou o pai solo também tem muita dificuldade. A mídia nos mostra muitos problemas, muitos filmes tem aí pela televisão que podem ser vistos, mostrando os problemas que os filhos sofrem e os pais sofrem para criar uma criança sem o pai ou sem a mãe. Bem, então, essa família básica que Deus criou para nós, ela requer intencionalidade e investimento. Não pensem que é fácil, tá? O investimento é a vida toda. O núcleo familiar constitui um pilar fundamental de todo indivíduo. Nós aprendemos a ser gente com os nossos pais, com a nossa família. Por isso que os terapeutas estão se regozijando, porque não existe pessoa que não teve barreira com a mãe ou com o pai. E aí a gente tem que aprender com Deus, né? Aprender com Deus a grande bênção que é você viver. Ao invés de ficar lamentando, assim: poxa, meu pai era um beberrão, meu pai era um preguiçoso, mamãe, não sei como é que mamãe aguentou tanto, por que mamãe trabalhava tanto e não mandava aquele pai embora? Por quê? Aí quando eu olho assim tinha uma 10ª filha lá precisando ainda do papai e da mamãe, então eles
foi onde eu nasci, foi onde Deus permitiu que eu nascesse. Isso para mim é uma alegria. Demorou muito eu chegar a essa conclusão, tá? Xinguei muito meu pai, xinguei muito minha mãe e fiquei muito zangada, mas cheguei a me apaziguar com esta grande bênção que Deus permitiu que eu nascesse naquela família. Se eu nascesse em outra família, não seria, eu seria outra pessoa, tá? Nessa família, às vezes até desorganizada, ela foi o pilar fundamental de todo indivíduo, tá? Cuidar bem da família é fundamental, porque acaba sendo forma de cuidar de si mesmo. Então, hoje eu recebo eu tenho muita gratidão aos meus filhos, aos meus netos, que estão sempre cuidando do vovô, da vovó, da mamãe, do papai. E se eu não os tivesse, o cuidado que eu ia receber do mundo era bem menor do que eu tenho. Então, sou grata, muito grata mesmo. Até aí, alguma pergunta que alguém gostaria de fazer? Se estiver anotando alguma coisa, pode anotar a pergunta, tá? O pastor Elias está aqui para responder. Aí a gente cresce, a gente aceita Jesus como Salvador. A gente quer andar de acordo com o que Ele quer para as nossas vidas. E a gente só vai encontrar os ensinamentos que Deus quer para a gente manter bons relacionamentos é na palavra de Deus, tá? Quem não sabe o valor do trabalho, vai lá para Provérbios. Quem não sabe o valor de um amigo, vai lá para Provérbios. Quem não sabe se comportar dessa ou daquela maneira, com a riqueza, com a pobreza, vai lá para Efésios, lá para os ensinos de Paulo. E os ensinos de Jesus são ricos nisso. Mas, na realidade, quando eu pensei em tudo isso, peguei um estudo do pastor Elias, que ele fez em 2015, Salmo 69, tá? Diante da angústia, vamos ler uns versículos aqui, porque até agora eu li junto com os irmãos, tá? Agora eu vou usar um pouco a minha Bíblia. O salmista, que fez esse salmo, está escrito aqui, Salmo de Davi. Davi foi um rei extraordinário, mas porque ele era muito extraordinário, ele teve muitos inimigos, tá? E Saul quis matá-lo. Depois, cada guerra que ele vencia, os inimigos queriam matá-lo, perseguindo. E o Salmo tem um título, Um grito de angústia e maldições sobre os adversários. Quando a gente fica nos nossos relacionamentos, alguém está nos maltratando, a gente tem que falar com Deus. Fala, Deus, eu não estou aguentando não. Toma conta desses meus adversários, manda eles para as cucuias, porque eu já não estou aguentando mais, né? Eu vou ler o verso 1. Salva-me, ó Deus, pois as águas me sobem até o pescoço. Atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode firmar o pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me submerge. Aí, eu vou para o 14, para facilitar, porque ele é grande, tá? O salmo é grande. Tira-me do lamaçal, não me deixes afundar. Seja eu salvo dos meus inimigos e das profundezas das águas. Não me submerja à corrente das águas e não me trague o abismo, nem cerre a cova a sua boca sobre mim. O salmista está lamentando muito, está sofrendo muito, e ele faz esse grito de angústia. Depois vocês leem com calma esse salmo, que eu acho ele fantástico. Ouve-me, Senhor, pois grande é a tua benignidade.
Então, há um relacionamento altamente prejudicial na vida de Davi com seus inimigos. E aí, a oração dele: ouve-me, Senhor, pois grande é a tua benignidade. Volta-te para mim segundo a tua muitíssima compaixão. Então, o nosso Deus, quando os nossos relacionamentos fracassam, a quem é que a gente pode correr? Psicólogo não vai dar jeito. Psiquiatra não vai dar jeito. Psiquiatra dá umas pílulas para acalmar por um tempo. Psicólogo esclarece algumas coisas. Mas o jeito mesmo, quem dá é Deus, né? A oração de Davi ensina muito, me toca muito isso. Porque a gente busca os recursos necessários para melhorar a nossa vida. Mas é Deus que é Senhor da vida. É Senhor da vida e Senhor da morte. Na hora que há um tempo determinado para nós. E é Ele que vai resolver os nossos problemas. Mas as lições que o pastor Elias tirou na época foram interessantes, muito interessantes. Aí ele mostra que tem um grupo de pessoas, tem os nossos inimigos, tá? Vamos colocar todos os nossos inimigos nesse mesmo balaio. Seja crente, seja não crente, seja aquele que se declara cristão, seja aquele que não se declara cristão, vamos botar os nossos inimigos no mesmo balaio. Primeiro, os perversos não têm direito à comunhão com o povo de Deus. Verso 22. Torne-se a sua mesa diante deles em lazo, e sejam-lhes as tuas ofertas pacíficas uma armadilha. Você pode estar no meio do povo de Deus, mas se você não tiver realmente a aprovação do Senhor, a comunhão não se torna verdadeira, né? A gente vê isso. 2. Os perversos não têm direito à saúde e vigor físico. Verso 23, olha só como é que Davi descreve. Escureçam-lhe os olhos, para que não vejam, e faze com que os teus lombos tremam constantemente. É interessante, esses lombos tremem constantemente, quando a gente vai fazer um exercício que sobrecarrega um pouco a nossa musculatura, treme. Vocês já repararam isso? Você está andando e de repente a perna começa a bambear, tremer, ou você está fazendo um exercício lá na academia, quando exagera, a musculatura treme, né? E tem que parar. Aí ele fala que a musculatura faz com que seus lombos tremam constantemente, não pode carregar nada, né? Aí no verso 24 diz assim: os perversos não têm direito à tolerância de Deus. Isso aí é de pesado demais. Derrama sobre eles a tua indignação e apanha-os o ardor da tua ira. É Deus que resolve esse problema nosso, tá? No verso 25 diz: os perversos não têm direito a um lugar para morar. Fique desolada a sua habitação, e não haja quem habite nas suas tendas. Solidão completa, abandonado na rua. Gente, se a gente olhar para São Paulo, olhar lá no centro, e como houve uma varredura no centro, lá na coisa, agora a gente vai pelos alguns bairros, tanta gente na rua. E a gente tem que olhar para eles com piedade, com dor no coração. Eles não têm onde morar, não têm o que comer. O nosso governo não tem como resolver os problemas. As soluções humanas não têm como, políticas não resolvem os nossos problemas. Os perversos não têm direito à boa vontade de Deus. Vamos ver isso? Verso 27. Não, queria. Os perversos não têm direito à boa vontade de Deus. Mulher, vamos ver isso aqui.
acrescenta iniquidade à iniquidade, e não encontre eles absolvição na tua justiça. Incrível, né? Incrível. E no verso 28 diz: eu, porém, estou aflito e triste. A tua salvação, ó Deus, me ponha num alto retiro. O salmista está descrevendo essas pessoas e ele chega à conclusão que, olhando para as pessoas inimigas, estão nesse quadro aqui, não tem como ajudar os outros, né? E Deus reconhece também isso, aceita que o salmista declare isso. Vamos lá. Precisamos identificar os perversos, saber para quem eles são e formar o conceito sobre eles. Não podemos ser ignorantes do quadro social que a gente vive, não podemos ser ignorantes das pessoas, do comportamento das pessoas que convivem com a gente, tá? Precisamos temer o destino dos perversos. Não queremos isso para nós, não quero isso para nenhum de vocês e não quero isso para nenhuma pessoa que conhece Jesus Cristo, tá? Mas a gente tem que reconhecer que existe, tá? Reconhecer é uma coisa. Precisamos temer o destino dos perversos para evitar imitar os seus comportamentos, a fim de não sofrermos consequências dolorosas. Se você planta bananeira, vai dar bananas. Se você planta laranja, vai dar laranjeira, vai dar laranjas. Tudo que o homem semear, isso também se fará. É bíblico, gente. É bíblico. Não é invenção minha, é a Bíblia que fala, tá? Aí, vamos então falar como é que a gente consegue a proteção divina, tá? Como devemos manter a nossa insistência na busca da proteção divina. Ora, se Deus criou o mundo, comecei falando que Deus criou o mundo, criou tudo e criou nós. Se Ele criou a nós como ser humano, então Ele garante o nosso sustento, a nossa sobrevivência. Então, precisamos insistir nessa sobrevivência com dignidade. Não quer dizer que você vai ser rica, tá? Você vai ter dignidade na vida, é outro problema. E é Deus que dá isso. É Deus que abre portas para a gente viver com dignidade, portas de trabalho, portas de relacionamentos saudáveis, tá? Aí vem a C, aí estamos lá na parte finalzinha, a valorização do relacionamento com Deus por meio do louvor e ação de graças acima das práticas rituais. Muito cristão, se diz cristão, mas está carregado de prática ritual. Há poucos dias eu vi uma cena na televisão que quando eu vejo alguma coisa, eu fico muito indignada. Um homem numa plataforma alta, passando uma multidão de um lado, a multidão da outra. E a atitude dele, eu não ouvi a palavra dele, mas devia ser uma palavra de bênção. Passando na cabeça de cada um, não sei se alguém aqui já viu essa situação. Aquilo é um ritual, aquilo não traz nada. Aquilo realmente é superstição, é alguém que está ganhando, tem alguém lá debaixo na televisão, o número da conta, onde tem que depositar, tá? E é ritual. Aí o óleo, né? Uma igreja muito famosa aqui Aí vi um ritual de ceia que não tinha nada a ver com a ceia de Jesus Cristo. Aí no final agora é a hora do óleo, né?
E cada um comprou um vidrinho de óleo, cada um trocava as bênçãos do óleo, né? E o pastor também, lá junto com a sua esposa, trocaram o ritual do óleo para a gente, para os irmãos irem protegidos na rua. Gente, o assaltante não vai sentir cheiro de óleo quando a gente passar. Não vai. Se fosse um perfume francês, sei lá, que podia atrair alguém, mas, ou não, né? São rituais. Então, a valorização do relacionamento com Deus por meio de louvor e ação de graças acima da prática de rituais. Terça-feira nós tivemos um culto aqui, 4 pessoas, mas foi tão agradável, porque era lembrar pequenas bênçãos, aprender a agradecer pequenas bênçãos. E eu falei assim, eu não sei das pequenas, mas sei algumas grandes que Deus me abençoou viver neste mundo. Quando eu era pré-adolescente e adolescente, eu gostava muito de ler. Qualquer coisa que eu visse de papel, eu gostava de ler. Só que não havia luz elétrica. Não sei se alguém aqui já vivenciou no Nordeste ou em Minas, em algum lugar. Era lamparina, luz de lamparina. A gente botava a lamparina na cabeceira da cama, né? E se a gente dormisse, corria o risco daquela lamparina virar, pegar fogo. Crianças morreram. Ouvi histórias de crianças que morreram porque a lamparina virou, o colchão pegou fogo e os pais, quando viram a criança, já estava torradinha lá. Então, quando eu lia, e a Ângela está rindo porque essa coisa... No outro dia era... Pois é. E você é bem mais nova do que eu, né? Pois é. Aquela vida era dura mesmo. Quantas coisas eu hoje dou graças a Deus. Antes tomava banho de sabão, feito em casa, soda cáustica, sebo de boi, sei lá o quê. A mamãe arranjava tudo quanto era gordura para fazer sabão. Naquela época não havia óleo ainda. E imagine só as coisas que ela arranjava para fazer sabão. Para lavar roupa. Agora, bate na panela. Que sacrifício era aquela vida. E eu vivi isso, tá? Não estou falando do que acontece ainda em alguns lugares. Eu vivi isso. E quando eu olho para a minha máquina de lavar, jogo o pano lá, boto no varal, seca, né? E eu estava de olho numa máquina bem grandona, porque eu falei com meu filho, quero comprar uma máquina de lavar, uma nova. Mas o meu sonho era aquela grandona de 15 quilos, né, para lavar também a edredom. E eu fui na loja para ver, né? Mas a medida dela não cabia na minha cozinha, no meu espaço que eu tenho. Se eu botar a máquina, não tem como atravessar a área. Não somente os servos. No verso 32, aí eu parei de ler aqui, né? Porque estou com medo de passar da hora. No verso 30, fala assim, na economia divina, os necessitados têm prioridade. Então, se você é pobre, se você está necessitando de alguma coisa, fale com ele, porque ele ouve, tem prioridade os pobres, tá? Não somente os servos de Deus, como também a natureza é conclamada a louvar a Deus, porque Deus abençoará o seu povo. Vamos ver o verso 32 a 33. Cadê você? Está aqui. Vejam isto os mansos e se alegrem. Vós que buscais a Deus, reviva o vosso coração.
porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus, embora sejam prisioneiros. Incrível, né? Então, quando eu olho para o mundo de hoje, eu fico encantada, irmãos. Eu agradeço pelo mundo que eu vivo. Agradeço pelo Brasil que nós vivemos. Não temos guerra. Temos falta? Temos. Mas temos trabalho, né? E assim, a gente vai vivendo. O foco, então, é esse o 33, né? Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus, embora sejam prisioneiros. Vamos orar. Pedir a irmã Sônia, vem aqui, irmã Sônia. Você que é baianinha, não vive, né? Não viveu essas lamparinas da vida, mas talvez o lampião, né? Não, também não? Oh, que bom. Então a política... Na minha Bahia tinha energia, tinha chuveiro elétrico, tinha luz elétrica. Graças a Deus. Não tinha banheiro de bacia, era chuveiro já, era, né? Chuveiro. Então vamos agradecer. Sou novinha, né, gente? Obrigada. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá, porque estamos sob a proteção divina. Estamos nesse bloco e vamos nos cuidar para não sairmos desse bloco, tá? Oremos. Santo Deus, Pai nosso que estás nos céus, obrigada, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez para juntos te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, ó Deus. Somos gratos pelo teu cuidado, pelo teu amor. Somos gratos porque o Senhor não deixa faltar nada para nós, Senhor. Nós temos o necessário para viver. Temos mais que o necessário. O Senhor é muito bom para nós. Nós te agradecemos por isso. Que possamos cada dia mais fazer a tua vontade e que possamos ter um coração grato por tudo que o Senhor já fez por nós e temos certeza que muitas coisas o Senhor ainda fará. Por nossa igreja, por cada irmão aqui presente. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigada pela atenção, irmãos.